Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro ao vivo, a nossa primeira aula ao vivo da disciplina Contabilidade Tributária. Então, como é nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, né, eu vou me apresentar, mas vou trazer aqui também para vocês um panorama da disciplina e depois alguns tópicos selecionados do e-book número 1, ok? Então, sejam bem-vindos todos que estão chegando. Seja bem-vinda, Daiane. Todos que chegarem depois também são muito bem-vindos. E são bem-vindos também aqueles que depois estiverem assistindo a gravação, que vai ficar disponível. E eu sempre mando para vocês o link da gravação após o término da aula, já na sequência, tá? Então, mais uma vez, dando as boas-vindas, e eu vou compartilhar agora o nosso slide de aula. Então, nós vamos ter aqui o nosso slide da disciplina Contabilidade Tributária. Então, é um prazer iniciar essa disciplina, é uma disciplina semestral, né? Então, vocês poderão aí aproveitar o conteúdo com calma, com tranquilidade, fazer um bom planejamento de estudos, porque é importante que se tenha essa visão, né? Que vocês percebam que é possível distribuir todo o conteúdo para um estudo progressivo e aos poucos, né? Para que vocês não façam, né? Um estudo desesperado, um estudo onde vocês estejam assim tentando fazer tudo ao mesmo tempo ou ficar impressionado com a quantidade de materiais. Então é importante que vocês façam essa boa distribuição, tá? Então por isso que eu vou falar da estrutura da disciplina, tá? Então eu sou o professor Carlos Eduardo, aqui é minha trajetória, né, na área de negócios e exatas, né? E aí vocês poderão acompanhar aqui para conhecer um pouquinho mais da minha trajetória. Vou deixar aqui disponível para vocês. Desejando para vocês sucesso nesse início de disciplina. Deixa eu só achar aqui a caneta da disciplina que estava aqui agora, só que já não estou vendo mais aqui, só um instante. Deixa eu ver aqui. Tudo bem, depois eu aciono aqui, vou procurar, mas agora não está aparecendo. Então, desejando sucesso para vocês. E para ter esse sucesso na disciplina, né, é importante a boa organização de estudos, como eu havia dito. Então, para organizar-se bem, é importante que vocês conheçam, né, o plano de ensino, que vocês conheçam, deixa eu ver aqui quem está aguardando. Todos que estão chegando são muito bem-vindos, né? Então, na sequência, eu vou colocando aí para vocês. Vou admitindo, saindo do slide, voltando. Deixa eu só ver aqui se eu consigo ver de novo a caneta para poder destacar para vocês, que vai ficar melhor para que vocês acompanhem o slide. Por enquanto aqui não aparece, deixa eu ver aqui. Não está no modo de exibição de slide, eu vou tirar do compartilhamento e vou compartilhar novamente, que aí vai ser melhor, que vocês poderão ver. Eu vou apontando para vocês nos slides, fica melhor para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade. Então, deixa eu colocar aqui de novo o compartilhamento. Só um instante, deixa eu tirar aqui. Agora travou um pouquinho a tela, perdão. Deixa eu ver aqui. Agora sim, aparece a caneta porque está no modo de apresentação. Então, falando aqui do plano de ensino, né, ele está disponível lá no Canvas, vocês poderão consultar esse documento quantas vezes desejarem, né, com tranquilidade e rever aí o que está planejado. Vocês têm, né, desde o início do curso, esse documento é muito importante. Também é importante que vocês conheçam o que é a CPA, Comissão Própria de Avaliação. É um organismo aí que
ele trabalha, né, para melhoria contínua do curso, a busca pela excelência, e para isso faz diversas pesquisas. Então, vocês sempre vão receber questionários para participar, questionários de opinião, onde vocês poderão participar tanto com a opinião por escolher alternativas, como também tem espaços para preenchimento, que vocês podem falar o que pensam nos diversos temas. Muito importante, né? E vocês estão convidados a participar. Temos também aqui, né, pensando no planejamento inicial da disciplina, como a gente está iniciando a A01, né, que é o grupo de atividades que vocês fazem, né, nesse início de disciplina, tem as datas, limites. Então, todas estão disponíveis, estão abertas, mas vocês não precisam fazer todas ao mesmo tempo, né? Então, assim, vocês podem fazer com mais tranquilidade, cada uma no seu tempo devido, né? Então, primeiramente, atividade dissertativa, até 17 de abril, ela vale 1 ponto. Lembrando que cada uma delas permite mais de uma tentativa, 2 tentativas, né? Na verdade, cada uma delas, então vocês poderão fazer a primeira tentativa assim que tenham disponibilidade. Aí eu vou corrigir, vou dar o feedback. Se você tirou 1 ponto, que é a nota máxima, você não necessita fazer a segunda tentativa, porque a nota já foi máxima. Se você não atingiu a nota máxima, você tem direito a essa segunda tentativa, é importante que você aproveite isso. Então, atividade 2, também valendo 1 ponto, né? Até 17 de abril, a 1 e a 2, a dissertativa e a objetiva, né? Agora, as atividades 3 e 4, vocês têm um prazo maior, que vai até 5 de junho, também valendo 1 ponto cada uma, e vocês podem, né, fazer aí as 2 tentativas, desde que dentro do prazo. Se você deixa para fazer bem para o final, e você já perdeu o prazo, né, de vencimento, você não vai ter direito à segunda tentativa. Então, é importante que você tenha esse bom planejamento, porque os prazos ainda estão relativamente distantes, porque estamos ainda numa fase inicial de curso. Então, é importante que vocês coloquem essas datas aí numa agenda e se planejem para fazer com tranquilidade todas elas a primeira vez, e depois a segunda tentativa, se não atingiu a pontuação máxima, que seria 1 ponto por atividade, ok? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem falar, tá? Não vou falar da avaliação ainda, porque aqui eu estou falando da 01, né? A 02 ela é mais para o final, eu volto a falar depois, ela ainda não está liberada, né? A avaliação final. Então, vamos falar aqui dos tópicos, né? Lá no nosso plano de ensino tem a ementa, né? Que vocês podem acompanhar. Tem os tópicos aqui de cada e-book, né? Então, a gente está nessa fase inicial, que é estudar aqui, né, o reflexo do fator gerador dos tributos, apuração, escrituração, regimes cumulativo, não cumulativo, tributos diretos, indiretos, vários tipos de tributos, né, que existem. A gente vai estudar a legislação e depois um pouco da contabilização. Então, a gente tem depois no tópico 2, tópico 3, tópico 4, aí começa a ampliar, né, essa parte principalmente aí relacionando bases legais versus cálculos, né, versus contabilização. Então, você vai ter essa oportunidade de conhecer, ampliar a base legal, né, que você talvez já conheça esses impostos mais famosos, como IPI, ICMS e outros que são bem conhecidos, né, mas tem outros que são menos conhecidos, a gente vai falar isso no decorrer do curso. As bases legais também são bem importantes, né, para que você compreenda a estrutura da tributação. E depois, por fim, a gente vai falar também na fase final aí dos regimes de tributação, tá? No tópico 4, aqui é um panorama geral do curso, tá? Da disciplina que nós estamos iniciando hoje, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade, eu estou acompanhando aqui também, eu estou sempre olhando o chat, se tem alguma observação, e aí eu também acompanho aqui, quando alguém entra, eu estou interrompendo um pouquinho a transmissão do slide para poder falar com vocês. Para poder admitir, na verdade, né? Quando chega mais um estudante. Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente tem aqui tributos, né? O que vem à mente quando você pensa em tributos? Então, os tributos estão presentes no nosso dia a dia, né? E eles estão relacionados, lógico, ao ramo do direito, mas aqui é uma conversa entre as duas áreas, direito e contabilidade, né?
essa disciplina de contabilidade tributária, ela não traz só a parte de contabilidade. Então, o direito, ele regula, né, as relações de tributação, a forma, né, como os cidadãos vão transferir parte das suas riquezas para o Estado. Lógico que isso existe, né, em qualquer estrutura organizada de sociedade hoje em dia, é importante, é essencial, e sendo uma atividade essencial, ela vai viabilizar a vida em sociedade, porque também existem, né, as consequências positivas, né, os ganhos desses tributos na sociedade, que seriam os retornos, né, que a sociedade recebe, seja em maior quantidade ou menor quantidade, aí entra a relação entre dever e direito. Então, vamos falar aqui traz uma foto que faz a gente refletir bastante, né, essa questão a questão do IR e o leão, né, o imposto de renda, ela é bem emblemática, em geral, é um dos impostos que mais se fala e se pensa e há uma reflexão sempre por parte do cidadão e muitas vezes, né, com uma grande preocupação, porque tem que manter em dia, né, com o pagamento desse tipo de tributo, esse tipo de imposto, o imposto de renda, mas também é algo desafiador para todos nós, né? Então, tanto conhecer bem a legislação, seguir essa legislação, e ao mesmo tempo, né, se planejar para que possa estar em dia sem sobrecarregar, né? Aí, quando chegar a hora de pagar, em relação ao conhecido famoso carnê-leão, como se fala, né, uma expressão popular, mas é bem emblemático, né, para todos nós. Então, as razões da tributação eu já falei um pouco, é uma necessidade do Estado, é importante como principal fonte de receita do poder público, prestar serviços à sociedade. Então, pessoal, aqui é uma disciplina de introdução, né? Então, perdão, aqui uma aula de introdução. E a gente está falando sobre a disciplina de contabilidade tributária, a parte introdutória geral, tá? A gente vai falar futuramente mais de cálculos também relacionando, mas lembrem-se também que vocês terão outra disciplina no próximo semestre que vai aprofundar mais o tema, principalmente quando na fase final dessa disciplina, quando se fala em regimes de tributação, essa parte vai ser ampliada no próximo semestre. Então, vamos falar sobre as funções do tributo, né? Existem os tributos que são do tipo fiscais, então eles são tributos que têm como objetivo a manutenção do Estado ou a prestação de serviços públicos, como é o imposto de renda. Existem aqueles chamados extrafiscais, ele tem como objetivo a intervenção no domínio econômico. E um exemplo desse tipo de intervenção no domínio econômico é o imposto de importação e exportação. Temos também chamados parafiscais, né, que seriam de entidades específicas, como temos a OAB, o CFC, né, e outras. Então, são as funções do tributo, né, de acordo aí com algumas classificações. Fiscais para a manutenção de serviços públicos, tributos com efeitos extrafiscais seriam específicos para regular, né, a economia, então é a intervenção no domínio econômico, como ocorre na importação e exportação, e também tem aqueles específicos que são parafiscais, que atendem entidades específicas. Então, aqui na relação, né, de tributação, a gente tem aqui o contador, né, que ele ficaria como intermediário, nós temos o sujeito contribuinte, o passivo, e temos também o sujeito ativo, que é o fisco. Então, e aí o cidadão com a sua obrigação tributária, que muitas vezes, né, vai precisar aí do auxílio do contador, nas questões relacionadas ao imposto de renda e outros, né, impostos que poderiam ser, o contador poderá auxiliar o cidadão, né, e vai estar na intermediação, né, para organizar o atendimento às leis vigentes e, ao mesmo tempo, a parte, né, da contabilização. Então, os princípios tributários
nós vamos estudar, eles aqui básicos, né, essenciais em toda a sociedade, tem a ver com direitos humanos e preceitos democráticos, né? Muitas vezes a gente se sente assim como nesse desenho, né? Que o nosso dinheiro está indo embora, né? E às vezes a gente se sente, né, como se fosse algo muito ruim que está passando, porque o dinheiro está sendo pago, esse dinheiro é obrigatório que se pague, mas tem também a visão dos direitos humanos, né? Os preceitos democráticos, ou seja, há toda uma estrutura de sociedade que depende desses impostos, desses tributos, que são essenciais para que exista receita, né, para atendimento de serviços públicos, assim como em qualquer empresa, né, tem que haver receita, tem que haver faturamento, tem que haver lucro e para que exista, né, aí a continuidade da empresa, qualquer Estado democrático, né, necessita de receita e de todos os outros parâmetros, né, normais que uma grande empresa necessitaria pensando, né, no Estado numa perspectiva de uma grande empresa. Então, impostos entram aí para atender preceitos democráticos e direitos humanos, porque tem esses direitos humanos aí na legislação garantidos e serão atendidos mediante, né, a tributação, onde todos contribuem dentro de uma normatização, de uma legislação, e aqueles que não contribuem ou contribuem menos também teriam direitos a alguns, né, a alguns serviços essenciais. Como ocorre, não de maneira perfeita, mas existem esses serviços. Então, o direito tributário, a gente pode aqui elencar, né, de acordo com os artigos da Constituição Federal de 59 e 69, a gente tem aí a diferenciação, né, entre cada aqui nível nessa pirâmide, né, desde a Constituição Federal, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias e resoluções. E nesses artigos da Constituição Federal, eles normatizam, né, as principais informações legais para que toda essa legislação possa funcionar e possa ser operacionalizada mediante o que a gente chamaria de direito tributário, que seria a organização dessas leis que precisam ser conhecidas. Aqui o profissional de contabilidade, ele não vai conhecer a fundo como precisaria talvez conhecer um advogado da área, mas ele tem que conhecer bem as principais normatizações para que depois possa também trabalhar com a contabilização em toda a organização, né, estrutural aí da contabilidade tributária. Então a gente tem aqui, vou deixar aqui para vocês bem detalhado, né, para que vocês possam conhecer cada elemento aí, né, essencial do tributo, que seria a lei, né, ela vai criar os tributos e as condições da sua cobrança, existem fatos geradores, que seria o pagamento do tributo devido, o sujeito ativo, que é o Estado, o passivo contribuinte, já falamos, né? E aí a questão do objeto, que é a obrigação tributária, entram aí dois pontos, né, que a gente precisa compreender bem a base do cálculo, que seria aquele valor sobre o qual você vai calcular um determinado percentual, e a alíquota, né, que também vai estar já estabelecida, que é esse percentual que você vai usar, tá? E aí você tem os chamados fatos geradores, que podem ser obrigação principal ou obrigação acessória. Qual a diferença, né? Quando você tem aqui obrigação principal, é o pagamento do tributo devido, esse tributo ele está em lei, né? Ele somente aí a própria lei, né? Ela já traz condições que são necessárias e suficientes para sua ocorrência. Um exemplo é o recolhimento de imposto, né? Quando ele já tem uma lei, está tudo definido como vai acontecer esse recolhimento. Existem obrigações acessórias que dependem, além da lei, de alguns documentos, né? De escrituração, como as notas fiscais, né? E outros tipos de documentos acessórios, né? Então, aí seria uma obrigação acessória. O fato gerador pode vir diretamente de uma estruturação só com base na lei, né? Seguindo a lei e os mecanismos criados pela lei, já vai gerar a tributação.
mas existem outros momentos, né, que existem outros documentos que são essenciais. Por isso que quando eles não estão bem, né, registrados, organizados, vai ter falhas nesses processos de pagamentos e existem sanções, né, para quem não cumpre também esses pagamentos. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o que é o tributo, né? Então, o tributo, ele é um instrumento de soberania estatal, legal e social. Ele atende essas três vertentes, né? E ele gera essa receita que vem dos particulares, vem dos cidadãos, para desenvolver diversas atividades e assim ele abastece basicamente os cofres públicos, né? E aí a gente tem impostos, taxas, contribuições de melhorias, que vamos falar um pouco mais na sequência. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma observação. É que essa parte inicial é muito descritiva, realmente tem muitos detalhes, né? Que vocês vão se familiarizar. Na verdade, vocês não precisam decorar, lógico, né? Vocês poderão consultar essas informações sempre que vocês precisarem, tá? Então, tributo e impostos. Então, vamos deixar aqui a diferenciação de uma maneira formal, né? O tributo é toda a prestação pecuniária compulsória que foi instituída em lei e cobrada mediante uma atividade administrativa, como ICMS, IPI, ISS e RPJ. Então, impostos tem essa característica, né? Ele vem de maneira pecuniária compulsória, mediante a lei, e é cobrada nas atividades administrativas, mediante esse tipo de atividade, né? Que está vinculada. E a gente tem, aqui passei, perdão. Então, a gente tem aqui só uma distinção, perdão, que eu não coloquei, né? O tributo, ele está em lei, né? E ele vai ser cobrado mediante atividade administrativa, mas aqui os exemplos que eu dei embaixo, perdão, só fazendo a correção, aqui já estamos falando de impostos, né? Os impostos que dependem do fato gerador, que é aquela questão da documentação que a gente estava falando, que é essencial, né? Que sem aquela documentação, como notas fiscais e outros documentos, e outros registros contábeis, não vai ter o imposto, não vai ser recolhido, nem vai ser pago, né, adequadamente. Então, aqui a diferença entre impostos e tributos é a questão do fato gerador, que vai depender aí dessa documentação vinculada, essa documentação que vai trabalhar conjuntamente para que seja pago efetivamente. E quando não tem essa documentação bem organizada, né, e acontece aí a sonegação, né, porque deixa-se de pagar o imposto, e aí as consequências da legislação quando há uma apuração, uma fiscalização, tá? Então, o tributo não. O tributo, como por exemplo, né, ele acontece só mediante a lei e as suas cobranças administrativas, dependendo de documentos adicionais que são importantes aí nos impostos, né? Então, a gente tem as taxas, né? As taxas, elas estão relacionadas com serviços públicos, como asfalto, taxas de licença, emolumentos judiciais. Então, sempre que você vai buscar um serviço público, quem já buscou, né, e passou por algumas dessas etapas, sabe as taxas que precisou pagar, né? Então, também é um serviço público que tem poder de polícia, né? As taxas, ela vai, assim, regimentando as diversas atividades que o cidadão precisa buscar, e aí a gente precisa pagar essas taxas, senão a gente não vai ter o serviço, né? Então, é um poder de polícia ou de serviços públicos, tá? Dependendo do momento. Contribuições de melhorias são aquelas contribuições específicas, né, para melhorias, como, por exemplo, quando você paga um imposto por obra que vai valorizar o imóvel, porque passou a ter melhorias no bairro, ou melhorias, por exemplo, quando o bairro às vezes começa a ter até mesmo asfalto e não tinha, o bairro que está começando, que é novo, às vezes tem a contribuição específica do asfalto, da pavimentação, então são contribuições para a melhoria. E até mesmo em lugares que passam por reformas também, né? Não só no momento inicial que o bairro está sendo construído, mas também futuramente, quando
passa por um processo aí de manutenção. Então, por que é importante, né, esse planejamento tributário? Então, esse planejamento tributário, ele é bastante importante, porque hoje em dia, né, não tem como administrar uma empresa ou administrar a vida pessoal, né, administrar os próprios negócios sem um bom planejamento tributário. Você precisa ver qual o regime de tributação que será o melhor para a sua empresa, qual que você vai pagar menos imposto, e você pode ir por nível, né, de faturamento, vamos falar sobre isso futuramente, nível de faturamento que dentro dos limites, né, para você ver qual que atenderia melhor a empresa, para que você não tenha que pagar imposto a mais, mas também não fique irregular pagando imposto a menos, né? Então, é essencial, né, no exercício das funções, esse cuidado, né, com o planejamento tributário. Vai gerar toda uma estrutura aí para que a legalidade da empresa continue, né, dos negócios continuem, e até a manutenção da saúde financeira da empresa, porque ela vai estar em legalidade com o Estado. Então, aqui nós temos os impostos federais, que são, aqui é para deixar para vocês mesmo registrado, né, para que vocês possam conhecer diversos tipos de impostos sobre importação, operações financeiras, VOF, né, IPI, produtos industrializados, IRPF, Imposto de Renda Pessoa Física, IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, COFINS, Contribuição de Financiamento da Seguridade Social, PIS, Programa de Integração Social, CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, são muitas siglas, né? Então, como eu disse, você não precisa decorar todas, mas você sempre pode consultar, mas algumas já vão ficando mais conhecidas e aí vocês já lembram com mais tranquilidade. Então, quais são os impostos estaduais? A gente estava falando anteriormente, né, dos federais, agora os estaduais, ICMS, né, o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos. Também tem o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. E tem os municipais, que é o IPTU, ISS e ITBI. Que aí o IPTU é mais conhecido, e a ISS também, o ITBI quando você mexe, né, com aí a parte dos impostos quando você está adquirindo um bem, né, um imóvel, e você passa a conhecer esse ITBI, né, porque aí você passa nesse processo e você precisa, né, ter esse imposto em dia e você conhece melhor o imposto ITBI. Então, a gente tem também aqui as incidências, né, de tributos. Então, a gente tem aí uma questão sobre impostos em duplicidade, né? Então, como articular, né, as cobranças de impostos, levando em conta, né, as questões estaduais, porque tem muitas diferenças, né, entre estados e municípios, e quando uma empresa atua em todo o território nacional, né, então é importante que tenha aí a consciência da obrigação dos diversos impostos, por exemplo, para a venda de um produto industrializado, o PIS, COFINS, IPI, ICMS, e esses impostos, eles vão ter aí o fator gerador, e toda a documentação e toda a organização para pagar esses impostos, né, para que eles sejam, esses tributos, melhor dizendo, né, eles sejam pagos dentro da legalidade, e também fazer todo um controle, né, que a gente vai ver futuramente se você já pagou, se você ao mesmo tempo, né, tem ICMS para recolher e para pagar, e para você está vendendo e comprando, você está nas duas pontas, né? Então você tem aí um processo de compensação que a gente vai falar futuramente, que é importante aí em relação a esse ICMS, né? E aí a gente tem também aqui a descrição registrada para vocês, a incidência de imposto, no caso ICMS, na comercialização das mercadorias e prestação de serviços, a industrialização IPI e prestação de serviço ISS.
Só que dependendo, né, da ramificação, você vai precisar somente de parte desses tributos e impostos, outros vocês precisam pagar todos, só que com as devidas compensações, quando que é cumulativo, quando que não é, quando que você, né, vai pagar, não pagar a mais, mas também não pagar menos. Por isso que você precisa conhecer todo o processo legal que a gente vai falar futuramente, tá? Então, aqui, tributos cumulativos e não cumulativos. Então, o que que seria o cumulativo? É o tributo que incide em mais de uma etapa da circulação da mercadoria. Então, você tem exemplos clássicos que são o PIS e o COFINS, né? Esse tipo de tributo cumulativo, ele pode ser compensado posteriormente, como eu havia dito, né? É um processo de compensação. E também existem os não cumulativos, e são aqueles cujo montante pago numa etapa de circulação de mercadoria pode ser abatido do montante devido na etapa seguinte. Então, a gente vai trabalhar com esses exemplos de ICMS e IPI, né, futuramente, como PIS, COFINS, como que pode ser articulado de acordo com a legislação, considerando, né, cada um deles, se é cumulativo ou não, para ver e também ver as compensações, né, os abatimentos que são possíveis dentro de uma cadeia onde a mercadoria muitas vezes ela passa, né, por vários estados, né, num processo aí de uma empresa que está localizada no estado, mas vai vender produto para diversos estados, em qual momento, né, que já pagou esse imposto na cadeia aí, né, produtiva, e se precisa, quando você pode compensar, quando você não pode compensar, né, a gente vai ver isso tudo nos próximos, né, momentos da nossa disciplina. Então, pessoal, aqui existem algumas classificações importantes sobre como lidamos com esses impostos, né? O que seria o termo elisão fiscal? É quando você planeja bem, de uma maneira lícita, e você vai manter seus impostos em dia. Esse é o termo que a gente usa, tá? Você vai buscar alternativas legais para redução de impostos. Como assim? Se a empresa ela está enquadrada adequadamente no melhor regime tributário, ela vai pagar o mínimo possível dentro da lei, né? Se ela escolheu adequadamente desde o início, né, de uma empresa o regime adequado. Aí seria uma busca por economia de tributação, pagar menos tributos, mas dentro da lei, de uma maneira lícita, isso é elisão fiscal, ok? Existem a evasão fiscal. O que seria evasão fiscal? Quando a famosa sonegação, né, bem conhecida, é quando a pessoa ela oculta ou reduz de uma forma irregular, né? Então, ela não está pagando porque ela buscou um caminho que não está dentro da lei. Então, ela está deixando de pagar imposto, que seria a evasão, diferente da elisão fiscal que nós vimos na tela anterior, que seria algo lícito quando você paga, né, de acordo com a lei e consegue, dentro da lei, pagar menos porque você escolheu a melhor forma de tributação, né, adequada para a empresa, para o negócio. E aí tudo isso está enquadrado sempre dentro de leis, né, como aqui a Lei 8137/90, que a gente tem falando da evasão fiscal, os crimes, né, aí em relação a deixar de pagar impostos. Então, a evasão fiscal, ela pode ser sonegação, ela pode ser por fraude ou por simulação. Então, quando é sonegação, é porque não emitiu a nota, que é o documento, né, que vai permitir que se pague o imposto, que a gente estava falando anteriormente, né, do, das tributações que dependem de documentos, né, não é somente a lei e simplesmente os mecanismos criados pela lei imediato, ela depende de documentos que são essenciais. A fraude é quando a alteração dos dados contábeis, a famosa maquiagem nos dados, né? Onde se consegue, isso é muito fácil de ser feito, né? Em termos contábeis, então termina infelizmente ocorrendo porque fica muito na questão da ética mesmo, né? Do profissional que está fazendo aí a manipulação desses dados. Então, por isso que também entra a questão ética, que é tão importante desde o início, né, da formação do profissional da área de contábeis. E a simulação, que seria
uma distribuição disfarçada de lucros, né? Ou então colocar preços menores que o do mercado, né? Então, existe aí como também simular, que também seria uma forma de não pagar imposto, que geraria aí uma ilegalidade, né? A evasão fiscal. Temos também aqui dentro da evasão fiscal, né? Vou deixar registrado para vocês, contrabando, descaminho, dolo em geral, né? Depositário infiel e apropriação indébita de previdenciária. Então, existem várias aqui, né? Caracterizações. Deixa eu ver aqui quem que está aguardando. Todos que estão chegando depois, bem-vindos, né? Então, aqui falando da evasão fiscal, os vários tipos de evasão fiscais. A gente tem também a questão da mercadoria ilícita, que é o contrabando, né? O descaminho, quando há importação sem recolhimento de tributos, incidentes. A omissão do repasse ao agente arrecadador de tributos já descontados de terceiros, que seria o depositário infiel e apropriação indébita, né? Aí, isso pode acontecer, né? Principalmente aí, IRF no imposto de renda, né? Daí das pessoas físicas e o INSS, que são descontados os salários, né? Que eles são descontados, mas aí fica, se a empresa ela não repassa, né? E faz esse tipo de desconto, né? Mas não faz aí a sequência que seria o repasse, né? Então fica aí a empresa que seria, né, o depositário que se apropriou, né? O depositário infiel. Isso pode ocorrer também com IPI, ICMS, né? O dolo em geral seria a má-fé, a intenção mesmo, né, de esconder erros propositais, né, nos registros, e então seria realmente na declaração de rendimentos. Então, pessoal, aqui a gente tem alguns princípios norteadores, né, dos tributos, que seriam a questão de igualdade, legalidade, liberdade e anterioridade. Então, todos os contribuintes são iguais perante a lei, sempre para ser exigido mais tributo tem que estar estipulado realmente em lei, né? O princípio aqui da liberdade, aqui no caso, o princípio da liberdade é a proibição de confisco, né? Que é vedado ao Estado cercear a liberdade e as garantias fundamentais. Quais garantias, né? Seria livre iniciativa, propriedade, entre outras, por meio de uma cobrança desarrazoada e desproporcional de tributos, ou seja, o abuso, né? Então, aí o princípio da liberdade é não abusar, no sentido de cobrar, né, além do que seria lógico ou razoável. Anterioridade, que os impostos só podem ser cobrados no ano seguinte de sua aprovação em lei. Então, essa questão é muito polêmica, né? Porque o que acontece? A gente vê, né, por exemplo, o debate que às vezes faz quando tem uma mudança na lei e aí no ano seguinte já começa, né, uma tributação nova, só que dependendo do momento do ano, né, que foi feito, tem um prazo, né, tudo para que isso seja implementado e às vezes já na sequência de uma lei se começa a cobrar, né? Então é importante que o princípio da anterioridade seja respeitado, isso dá base, né, para vários processos e várias ações em busca dos direitos, né, de não pagar porque ainda estava numa fase que não deu prazo suficiente para que a nova lei já começasse assim a valer. Então, aqui as referências que eu deixo para vocês, e aqui nessa parte final, pessoal, é só um resumo, né, do que a gente viu aqui na questão dos elisão fiscal e evasão fiscal. Elisão fiscal é quando está tudo ok, está tudo lícito, né? Evasão a gente acabou de ver que é ilícito, e elusão fiscal é ilusão, que seria simulação, tá? Então, tudo isso tem que ser considerado no planejamento tributário, principalmente para a busca da elisão fiscal, que seria pagar menos imposto, mas dentro da lei. Então, agora é com vocês aqui, eu deixo para vocês, vocês podem olhar depois, mas algumas eu gostaria até de ler para vocês agora, né? Qual das alternativas a seguir apresenta a correta definição de tributo? Então, aqui a gente tem
como essa parte é teórica, né, e a gente precisa se familiarizar com as informações, então aqui tem as alternativas, né? O tributo ele é toda a prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa exprimir que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou a B, é o valor sobre o qual se aplica o percentual para apurar o montante a ser recolhido, ou a C, né, trata-se de um percentual definido por lei aplicado sobre a base do cálculo, ou a D, a definição de tributos está capitulada na lei dos crimes contra a ordem tributária econômica e contra as relações de consumo. Então, como essa parte inicial da disciplina contabilidade tributária tem muita legislação e muitas descrições, então eu deixei atividades aqui. Qual que vocês escolheriam, por exemplo, nessa daqui? Qual das alternativas define melhor tributo? Se desejarem opinar, podem opinar aqui pelo chat. Senão eu já mostro aqui a resposta para vocês, qual que seria a melhor, né, alternativa. Vamos lá então ver? Então nós temos aqui a primeira, né, ela já traz a definição completa de tributo, tá? Então deixo aqui para reforçar para vocês. E aqui a gente tem, na sequência, outras questões reforçando pontos importantes, como o que é um fato gerador, né, e alguns impostos mais conhecidos, para que vocês analisem se as alternativas, quais são verdadeiras ou são falsas, né? Então, aqui é para reforçar todo esse conteúdo inicial, tá? Então, eu vou deixar para vocês pensarem. A minha sugestão é que vocês pensem, depois vejam a resposta, tá? Porque senão o treinamento que eu estou propondo aqui para se familiarizar com essas questões legais não vai ser um bom treinamento. Então, vamos deixar aqui, ó, tem as respostas na sequência de cada uma delas, mas em vez de vocês olharem quando vocês forem pensar, pensem primeiro, né, lendo o slide por conta, e depois vocês podem ver a resposta, tá? Eu vou deixar aqui 10 questões de reflexão aí dessa parte teórica, ok? Então, pessoal, a gente viu aqui nessa aula bastante teoria, né? Basicamente, essa disciplina, ela vai depender aí, né, da legislação, ela vai depender não só, né, da parte contábil, da parte de cálculo. A gente vai ter a parte de registro e de contabilização, a gente vai ver isso dos impostos, tudo vai ser bem interessante, mas nesse momento especificamente é um panorama geral, porque é importante que vocês se familiarizem com impostos, tributos, as hierarquias, né, os tipos de, quando se refere, né, ao Estado, né, que seria federal, ou quando se refere a um Estado, quando eu falo Estado, né, de soberania nacional, pensando no país, né? Então, quando é federal, quando é estadual, que seria, né, no caso, aí sim, eu estou usando o termo estadual, me referindo aí aos diferentes estados, né, dentro de um país, ou quando seria municipal, tá? Então, federal, estadual, municipal. E aí vocês têm também os diversos desdobramentos, a parte de legislação, a importância desses impostos para que haja uma estrutura administrativa eficiente em qualquer país, precisa que isso funcione bem, né? Porque senão vira um caos, porque às vezes a gente lamenta muito, né, a parte de impostos, mas por outro lado a gente vê o que aconteceu em países que não tiveram bom controle, né, e passou a não ter mais uma organização em sociedade, né, o caos que virou, e hoje não tem como, né, administrar sem ter receita, então o Estado precisa ter esses mecanismos, Estado, agora que eu estou falando novamente, no sentido de um país, da soberania nacional, para que funcione realmente. E aí o papel do contador, ele é muito importante, né, porque ele vai conhecer os principais conceitos, definições, artigos, leis, e ao mesmo tempo que ele vai fazer que se aplique, né, que se torne realmente algo eficaz dentro do negócio, dentro da empresa, porque é o contador que vai fazer aí uma ponte, né, entre a legislação e a cobrança e o pagamento na prática, né, dos diversos tributos e impostos que são essenciais para
toda a sequência da vida em sociedade, né? Então, papel essencial, né, do contador. Toda essa legislação é muito importante, mas se não existisse esse profissional, né, com ética, com profissionalismo, para buscar essas leis e converter em processos, em documentos, em análises claras, né, buscando aí, né, pagar o menos imposto possível, mas dentro da lei, né, isso que é o mais importante, que é o que a gente viu hoje na aula, né. Então tá bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, é uma aula mais teórica, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar, a gente está aqui, deixa eu ver com quem na aula, né, o Gealisson e Tiago, né? Bem-vindos, e é muito bom, né, estar aqui com vocês ao vivo. Ouvi que outros estudantes tentaram entrar, não sei se a conexão caiu, às vezes pode passar, mas a gravação eu já vou mandar para vocês na sequência e vocês poderão assistir depois, repassar, os slides também ficarão disponíveis, ok? Então, agradeço a presença de vocês. Alguma dúvida, alguma pergunta, ou podem escrever agora ou falar se desejarem, mas podem também escrever lá no fórum de dúvidas, podem escrever na caixa de entrada lá no Canvas, né, que vocês falam direto com o professor, se querem falar de uma maneira particular, ou se querem falar junto com os colegas, que todos leiam suas dúvidas, vocês podem escrever no fórum de dúvidas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, desejo ótimos estudos, sucesso na disciplina, um grande abraço e até a próxima. Jalisson, vi agora que você escreveu, de nada, né? Foi um prazer estar aqui junto na aula. Fico feliz que tenha contribuído aí para a aprendizagem. Forte abraço. E até a próxima. Ótimos estudos. E ótimos estudos a todos também que viram a gravação depois. Forte abraço.